Tem muita gente que recebe pensão por morte e está trabalhando para ter aposentadoria. Isto é possível, acumular a pensão por morte com uma aposentadoria. Então, um homem, uma mulher que ficou viúva, um companheiro e uma companheira que perdeu o companheiro, recebe uma pensão por morte e está trabalhando e faz planos de um dia se aposentar. E esta aposentadoria pode ser acumulada com a pensão por morte. A novidade da proposta da reforma da Previdência Social já está deixando muita gente de cabelo em pé, porque ela veda a acumulação da pensão por morte com a aposentadoria. E muitas pessoas já estão desanimando. Por que pagar a contribuição para a Previdência Social se eu não vou poder acumular a minha aposentadoria com a pensão por morte que eu recebo? Mas tem gente que se esquece que a Previdência Social é obrigatória, você não tem a faculdade de pagar ou não. Então, um empregado, por exemplo, que está registrado em carteira de trabalho, ele tem um desconto da Previdência Social e muitas vezes, quando ele for se aposentar, ele vai ter, se a proposta passar, que escolher entre a pensão e a aposentadoria. Pode ser que uma vida inteira de trabalho não serve para nada em termos de aposentadoria, porque a pensão pode ser maior e ela vai abdicar desta aposentadoria simplesmente porque vai preferir receber a pensão. Mas também tem pessoas que pagam a Previdência por conta própria e não vem o desconto no lerite. E muitas dessas pessoas estão pensando em não mais pagar a Previdência Social. E não pode. Ela pode ter uma dívida, pode ser cobrada no futuro e o molho pode ficar mais caro que o peixe. E o dinheiro pode ser pequeno para pagar o tamanho da dívida. O que as pessoas podem fazer agora é um planejamento previdenciário, essas que trabalham por conta própria, para reduzir o valor da contribuição, porque senão não vai ter como acumular com a pensão por morte. Mas pode ser que a pensão por morte é muito baixa e a aposentadoria vai ser muito maior. E a pessoa tende a escolher a aposentadoria ao invés da pensão. E neste caso o planejamento tem que ser ao contrário, pensar em aumentar as contribuições para aposentar no futuro e excluir a pensão que está recebendo. Então, de olho nesta reforma, porque os pensionistas podem ter uma surpresa com o acúmulo da aposentadoria. Outra proposta da reforma da Previdência Social é o acúmulo de aposentadoria com outra aposentadoria. Nós vemos muito isso nas professoras. Tem professoras que trabalham, por exemplo, no regime próprio de Previdência Social, numa prefeitura, por exemplo, à tarde vão dar aula numa escola privada e à noite, por exemplo, lecionam numa escola estadual. Como são 3 institutos de previdências diferentes, município, privado e estado, esta professora pode ter 3 aposentadorias, porque ela tem 3 contribuições. E a proposta da reforma da Previdência diz que não vai poder mais acumular aposentadoria. Mas, professoras, fiquem despreocupadas, porque a mesma reforma da Constituição que fala que não pode ter acúmulo de aposentadoria, diz que aquelas atividades que são possíveis ser acumuladas podem sim ter outras aposentadorias. As mesmas sortes não terão aquelas pessoas que exercem outras atividades que não podem ser acumuladas. Por exemplo, dentistas, médicos, enfermeiros, que não têm uma proteção constitucional. Essas pessoas que exercem mais de uma atividade e que poderia ter mais de uma aposentadoria, vão ter que fazer um planejamento para saber qual aposentadoria vai escolher. E muitas pessoas que já podem se aposentar estão correndo atrás da aposentadoria. E este é o momento certo. Porque se a reforma passar, as pessoas não poderão mais acumular as aposentadorias. E nós estamos vendo hoje pessoas antecipando o requerimento, a solicitação do benefício, justamente para garantir o acúmulo. Não precisa ter pressa e correr atrás disto, porque muitas vezes o benefício vai ser melhor daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então isto tem que ser feito com muita calma, porque a reforma pode não passar e o trabalhador pode jogar fora a possibilidade de ter um benefício maior. Temos que ficar atento, então, na reforma da Previdência Social quanto a essa questão de acúmulo de benefícios. Pensão com aposentadoria e aposentadoria com outra aposentadoria. E não tomar decisões apressadas, porque muitos benefícios que são concedidos hoje podem ser muito maiores depois de 1, 2 meses, 3 meses e algum ano. Então, nesta hora, a palavra de ordem é planejamento e calma.